Fala, povo do Axé, tudo bem? Bom, uma galera grande vem pedindo para mim postar um vídeo contando para vocês como foi a minha primeira incorporação na Umbanda. E antes de mais nada, antes de qualquer coisa, antes de eu começar a contar a minha história, eu quero dizer para vocês o seguinte: não se compare a história de ninguém. Cada um tem seu tempo, cada um tem a sua forma de evoluir. As coisas vão acontecer no momento em que elas têm que acontecer. Não existe receita de bolo, sabe? Não existe teoria. Não existe receita para você incorporar mais rápido. Não existe receita para as coisas acontecerem. Você apenas tem que estar presente naquele momento de amor, de coração, estar aberto para tudo aquilo, estar aberto para a espiritualidade acontecer na sua vida. Então, tudo, a minha história, as coisas que eu falo aqui no canal, são fundamentos da casa que eu frequento, que foi a primeira e única, e é o que eu aprendi lá. As coisas que eu aprendo diariamente, as coisas que eu aprendo na espiritualidade, são com os guias e com a minha mãe de santo. Eu não tenho. Os meus conhecimentos, que são pouquíssimos, perto de toda uma espiritualidade complexa, são todos baseados naquilo que eu escuto dos guias, que eu questiono os guias ou a minha mãe de santo. Que ela tudo que ela me fala é baseado naquilo que os guias informam para ela. Então, não estou aqui para dizer o que é certo, o que é errado, ou para fazer comparações com outras histórias e outras experiências, outras casas. Essa é apenas a minha história, a minha experiência, a minha experiência como a minha primeira incorporação, certo? Outra coisa que eu vou falar é a minha história, a história da minha primeira incorporação pode ser que seja um pouco diferente de outras histórias, e eu não sei como. Eu sei que para algumas pessoas não funciona da forma que aconteceu comigo, mas não é algo que eu julgo certo ou errado, eu acredito que cada um é cada um, e a forma que vai acontecer com cada um é a forma que tem que acontecer, em que existe uma permissão, existe uma espiritualidade por trás de tudo que acontece na nossa vida e da forma que acontece. Então, apenas confia e se entrega. Bom, vamos lá. Minha primeira incorporação. Antes do meu primeiro dia de desenvolvimento na Umbanda, eu tive uma experiência da qual eu visitei um terreiro de Umbanda. Eu tive uma experiência numa gira de ciganos, que na verdade eu não cheguei a ver qualquer tipo de incorporação, eu apenas tive uma conversa com uma cigana há muitos anos atrás. Foi a minha única experiência com a Umbanda na época que isso aconteceu. Eu não senti nada, não gostei. Eu fui para falar sobre um assunto do qual estava acontecendo comigo naquela época. E foi a primeira vez que eu tive um contato com Umbanda. Saí de lá como algo que não acrescentou e não mudou nada em mim, não mudou nada naquilo que eu estava sentindo na época. Foi a única casa que eu tinha frequentado. Foi uma coisa assim, tá, apenas uma quebra de preconceitos da qual eu tinha por ter vindo de uma religião evangélica, onde eu sempre acreditei que incorporar qualquer tipo de espírito, você vai estar incorporando demônios. Então, foi apenas uma coisa assim pra mim, vou lá, vou conversar, vou ver o que que é, foi uma gira de cigano. E conversei com uma cigana, ela falava espanhol, na época eu não entendi muito bem o que ela quis me dizer. E foi assim, eu estava lá, mas eu não estava lá. Eu cheguei e tive uma conversa breve, não vi muito as coisas acontecerem, e fui embora. Passou anos de luz. E eu vou pular toda a parte de como eu entrei na Umbanda, até porque já tem um vídeo aqui no canal de como eu entrei na Umbanda. Então eu vou direto ao foco do vídeo, que é a minha primeira incorporação. Assim que eu conversei com a cigana da minha mãe de santo,
que não foi nesse dia que eu fui visitar essa casa, aconteceu algo dentro de mim da qual eu aceitei a Umbanda por amor e não tive nenhum tipo de dúvida sobre que ali era o meu lugar. Eu nunca tinha visto uma gira de Exu, eu nunca tinha visto uma gira de baiano, eu só tinha conversado uma vez com uma cigana X. E eu nunca tinha tido um contato real, espiritual, com a espiritualidade, com a Umbanda, de ir num terreiro, participar, entender o princípio, entender pelo menos o básico do que é uma gira, como que acontece, o que eles recebem, o que eles fazem. Nunca tinha tido um interesse, um contato real com a Umbanda, sabe? Eu nunca tinha visto alguém incorporar nenhum Exu, uma pombagira, nada. Nem no dia que eu fui a primeira vez lá eu tinha visto alguém incorporar algum guia. E pra mim, eu só cheguei, me falaram que era uma cigana que tava falando comigo, eu falei, tá bom. Então eu nunca tinha eu não tive uma frequência antes de entrar pra corrente, sabe? Eu conversei com a cigana da minha mãe de santo e entrei pro meu desenvolvimento. Foi assim que aconteceu comigo. E assim que eu conversei com a cigana da minha mãe de santo, eu saí de lá dizendo que eu ia voltar e eu ia voltar pro meu primeiro dia de desenvolvimento. Mas eu caí literalmente de paraquedas, assim, eu não sabia nada sobre a Umbanda, eu não sabia nada sobre... Eu sabia aquilo que eu tinha conversado com a cigana da minha mãe de santo, mas eu não... Gente, eu tava 8 anos sem religião, eu tava perdida no mundo mesmo, e foi o mais... A Umbanda foi o mais próximo de Deus que eu cheguei na minha vida. Na Umbanda eu consigo sentir a minha evolução, eu consigo sentir coisas que eu nunca senti na minha vida, sabe? Então, quando eu aceitei a Umbanda, foi muito real, foi muito por amor, foi uma certeza muito grande dentro de mim de que ali era o meu lugar e que aquela casa era o meu lar, sabe? E é uma certeza que eu tenho até hoje. Então, quando chegou o dia do meu primeiro dia de desenvolvimento, eu tava assim, aberta para tudo, sabe? Eu tava em paz, eu tava me sentindo bem, eu tava feliz e eu tava entregue, tava por amor, que eu acho que é uma das coisas mais importantes quando a gente entra numa casa ou começa o nosso desenvolvimento na Umbanda. E mesmo eu não entendendo muito tudo aquilo, que era muito diferente de tudo que eu já tinha vivido, eu tinha uma certeza tão grande dentro de mim que era o meu lugar e de que eu estava fazendo a coisa certa, que eu estava em paz, sabe? Então, eu lembro que a minha mãe de santo primeiro chamou meus orixás e eu comecei a sentir as energias. Não incorporei orixá no meu primeiro dia de desenvolvimento. Foi como se a minha orixá desse passagem para que eu recebesse um guia de luz naquele dia. E a minha mãe de santo começou a cantar para Exu e eu comecei a sentir muito calor, a minha vista ficou toda preta, é como se meu espírito desse um passo para o lado e eu tô ali, mas eu não tô ali. E eu sentia no começo das minhas incorporações, eu sentia muito tremor na perna. Porque no começo, até o guia começar a entender o teu corpo e você criar uma intimidade com a situação, com a energia, com a irradiação, com a incorporação, leva um tempo, né? Então, é normal o nosso corpo ter algumas reações. Então, eu suava muito, eu sentia... É como se você fosse desmaiar, mas você não desmaia, sabe? Tipo labirintite, que você, tipo, dá aquele opa. E eu comecei a sentir tudo ficar preto na minha vista, ficou tudo muito preto e eu comecei a não estar mais ali. Eu sou médium consciente e o meu primeiro dia de desenvolvimento foi a primeira vez que... Foi o dia que eu mais me senti inconsciente. E aí começou toda aquela sensação, aquele tremor, aquela suadeira e tudo mais, e pá, meu Exu me pegou. O meu primeiro dia de desenvolvimento eu incorporei total meu Exu. Total que eu falo assim, ele estava totalmente dentro de mim.
Ele chegou e sentou. O meu Exu é o Tata Caveira, né? Ele vem agachado, sentado, ele não fica de pé. E como eu poderia saber disso? Como eu poderia entender? Como eu poderia dizer tal? Hoje eu tenho vários questionamentos durante as giras de, é o guia, mas no primeiro dia como eu poderia ter esse tipo de questionamento? Como eu poderia saber que o meu tatá vinha agachado, sentado? Eu não tinha noção. Eu estava só entregue para aquilo que estava acontecendo. E ele sentou, minha mãe de santo perguntou se ele gostaria de alguma coisa, ele balançou a cabeça que sim pro cigarro e fumou. Foi assim. Foi assim que aconteceu o meu primeiro desenvolvimento, a minha primeira incorporação. Eu tinha certeza absoluta de que não era eu que estava ali sentada fumando, como se eu estivesse nos bastidores vendo aquela situação toda, mas ao mesmo tempo eu estava de olho fechado, então ao mesmo tempo era um negócio que estava ali, mas não estava ali, e apenas fiquei ali no que estava acontecendo naquele momento, sentindo tudo aquilo. Cara, as pessoas me perguntam bastante sobre como que faz para incorporar, como que sabe se é você, se é o guia. E a gente esquece, às vezes, do principal. A gente fica tão habitolado, tão preocupado se é a gente, se é o guia. Não que isso não deva ser uma preocupação, sim, a gente tem que se policiar. Mas que a gente acaba esquecendo de aproveitar o momento da incorporação, aproveitar para entender, conhecer a energia daquele guia, os trejeitos, a forma que ele trabalha, as intuições que ele vai colocar na nossa cabeça, a aprender com ele e passar por todos os processos do desenvolvimento para que lá na frente, a hora que você estiver pronta, você fazer a prática da caridade dentro de uma corrente. Então, eu tenho hoje 1 ano e meio de Umbanda e eu tô no comecinho do meu desenvolvimento, sabe? E eu sei o quanto eu preciso melhorar nesse quesito, é o guia, se entrega. É como se eu tivesse, hoje, como eu tenho um pouco mais de conhecimento do que eu tinha no meu primeiro dia, isso faz com que eu tenha muito medo de atrapalhar, de interferir no trabalho do guia, de interferir no meu desenvolvimento, de ser eu, de não ser o guia, por eu ser consciente. Mas durante todo esse tempo, para vocês terem uma ideia, de um mês para cá, que o meu Tata Caveira, que é o meu Exu, eu sinto que ele está completamente sendo o que ele é dentro de mim. Então leva um tempo para o guia entender o teu corpo, para você entender. O Tatá eu posso dizer que o Tatá é o guia em que eu tenho certeza que é ele quando ele chega, entende? Mas olha quanto tempo levou para eu entender isso. Quem é o Tatá? É essa energia do Tatá. Esse é o meu Exu. Maravilhoso. Entende? Então, respira, aproveita o momento, todos os processos do seu desenvolvimento. Aproveita para você conhecer os seus guias, para que quando você os incorpore, quando houver qualquer outra energia negativa tentando se apossar de você, você conseguir identificar o que é teu guia e o que não é teu guia. Isso é muito importante. A gente, quando começa a trabalhar na Umbanda e o nosso corpo está aberto, e a gente tem que tomar cuidado e começar a prestar atenção nisso. Então, esquece um pouquinho aquela coisa de mas meu guia ainda não tá falando, é normal, não sei o que lá, já faz 3 anos, já faz 4 anos. Calma, aproveita o seu tempo, é a forma que a espiritualidade está trabalhando com você. É diferente da forma que a espiritualidade vai trabalhar com o teu irmão do lado, com o outro, fulano, entendeu? Então só tenha calma, muito respeito pela espiritualidade, pelos guias. E lembra que quanto mais entregue você tá, quanto mais amor você for, respeito, humildade para aprender, mais próximos de você os guias vai estar, os seus guias. E não só dentro da gira, dentro e fora.
Eu digo que a Umbanda faz de mim um ser humano melhor a cada dia. E mesmo que seja muito difícil a gente crescer e aprender as coisas, é um dos motivos que faz eu amar tanto essa religião e toda a espiritualidade. Porque ela me ensina o que é ser uma pessoa melhor todos os dias. Bom, essa é a história da minha primeira incorporação com Exu, e sendo ele o primeiro guia que eu incorporei, a primeira entidade que eu incorporei foi Exu, e foi no meu primeiro dia de desenvolvimento. Nesse mesmo dia teve uma incorporação da minha pombagira. Só que eu vou deixar a incorporação da minha pombagira, até porque primeira vez que eu incorporei a minha pombagira, que é a Rosa Caveira, foi no mesmo dia do meu primeiro desenvolvimento com Exu. Porém, hoje a minha pombagira de frente não é a Rosa Caveira, é a Maria Farrapo. Então, no vídeo que eu for contar minha primeira incorporação com a minha pombagira, eu vou contar toda a história de como a Farrapo tomou a frente e tudo mais, tá bom, gente? Um beijo, Oxalá abençoe a todos vocês. Fiquem ligados, não esqueçam de se inscrever no canal. A Sons de Aruanda, ela tem como foco os pontos, porém de vez em quando eu vou vir por aqui em vlog para contar um pouquinho da minha experiência, da minha história para todos vocês, tá bom? Beijo, gente!